Meus queridos, nós, no mês de maio, comemoramos o mês da família. A Igreja Presbiteriana ela tem esse intuito de, no mês de maio, celebrar a família, dar estudos a respeito de família, e nós vamos falar o mês da família. Esse vai ser o mês. Todo domingo terá uma palavra para a família, pois nós sabemos que a maior e a instituição mais atacada no mundo é a família. Nós sabemos disso, nós temos visto isso. Então nós precisamos entender a luta que nós estamos lutando. Muitas vezes nós não entendemos e nós não percebemos o tamanho da luta que nós vivemos como família cristã. Como que nós, como cristãos, devemos ensinar a nossa família, como nós, como cristãos, devemos ensinar os filhos, como cristãos, como devemos viver a aliança matrimonial. Nós precisamos entender e saber o que Deus tem colocado em nossas mãos, para que assim nós possamos viver para glorificar e adorar o nome do Senhor, para entender e saber aquilo que Deus quer a respeito de nós nessa terra, como igreja do Senhor, de como nós devemos viver e nos posicionar diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Como que é difícil, né? Nós ligamos aí a televisão, hoje nem liga mais televisão, né? Hoje nós vemos aí na internet, porque a internet já tem tudo que nós precisamos, mas nós vemos um bombardeio, né, constante sobre a família. E nós precisamos entender como nós vamos lutar essa luta. Com que armas nós precisamos lutar essa luta. Nós sabemos que a principal arma está na minha mão e está na sua mão aí, que é a espada, né? E nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos ensina para nós lutarmos, para nós defendermos a nossa família. E é preciso. Há uma urgência na defesa da família. Há uma urgência, é urgente, é para ontem. E nós, como igreja, temos que nos posicionar, temos que ser firmes diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo. Porque senão, meus irmãos, nós vamos sofrer demais. Nós vamos ver as famílias a cada dia mais se despedaçando. E nós precisamos da ajuda do Senhor, da misericórdia do Senhor, para nos ajudar, para nos dar graça, força, entendimento, sabedoria, para como agir em meio a esse furacão que nós vivemos, neste mundo que nós sabemos que pertence a Deus, mas nós como igreja temos que ser sal e luz dele, e não sermos influenciados pelo mundo, mas influenciar o mundo. É isso que nós devemos fazer. Só que hoje tem muito crente que é influenciado pelo mundo. Tem muito crente que é influenciado pelo mundo e não tem a capacidade, não tem a sabedoria, o discernimento, a força, a autoridade na palavra do Senhor para influenciar o mundo. E nós precisamos disso. Nós precisamos arregimentar a nossa fé em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, para que assim nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e não tropeçarmos constantemente nas ideologias, na cultura, naquilo que o mundo diz, mas sim o que Jesus diz, o que a sua palavra diz. Por isso nós iremos caminhar aí, nesses domingos, né, sobre isso. E o objetivo, meus irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, né, que no nome de Jesus, tudo que nós formos falar aos domingos aqui, até o último domingo desse mês, que isso não venha gerar culpa no seu coração, por alguma coisa que você deixou de fazer, e agora não tem mais jeito de fazer, passou coisas que, pastor, não tem como eu resolver isso agora, por uma série de motivos, e que isso não gere culpa em você, mas gere em você um aprendizado daquilo que você deve entender a respeito do que é família, do que é viver em família, e a partir então de hoje você possa caminhar e viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer. O que passou, meu irmão, passou. Tem como mudar passado? Fala para mim. Você consegue? Tem alguém aqui que consegue mudar passado? Ninguém, né? Ninguém consegue mudar passado. O que passou, passou. Mas é daqui para frente. O que a palavra de Deus vai gerar nos nossos corações para nós nos posicionarmos e viver uma vida que agrade ao Senhor em família. Em família. Como que Deus quer? Não, pastor, eu estou nessa situação. Senhor, eu estou nessa situação. Eu tenho aprendido que, a partir dessa situação, eu tenho que viver dessa forma. Eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que ser obediente à sua palavra, para que tudo me vá bem. Foi o que nós lemos aqui na liturgia, em Deuteronômio. Para que nós, então, obedeçamos a palavra do Senhor, para que nos vá bem. A palavra do Senhor tem justamente esse viés, que quando nós obedecemos a palavra do Senhor,
tudo vai bem para nós. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao dia mau, quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, nós conseguiremos viver e passar pelo dia mau, passar pelas adversidades, passar pelas tempestades, em qualquer situação familiar. Porque nós estaremos firmes. A palavra do Senhor fala, aquele que está regimentado na rocha. O que acontece? O que Jesus falou a respeito da casa? Né? Daquela parábola da casa em que ele falou assim, tem 2 construtores, e um construtor, ele construiu a casa dele na rocha. Veio o vento, veio a tempestade, o que aconteceu? A casa não caiu. O outro construiu a casa onde? Na areia. Veio o vento, soprou, caiu. A rocha é quem? Jesus. Nós temos que construir a nossa casa em Jesus, dia após dia. É uma construção. Né? O pessoal que tem casa aqui sabe que sempre tem alguma coisinha para fazer. Né? Você constrói uma coisa, mas já tem uma coisa, tem o quartinho que eu não terminei, tem uma coisinha ali que não tem. Casa a gente está mexendo sempre. Né? E a nossa vida é isso. Nós somos casa de Deus, não somos? Templo do Espírito Santo. E é o que eu sempre falo aqui. A gente tem que andar, crente tem que andar com uma plaquinha na rua, dizendo assim, ó, estou em obras. A placa aqui da igreja, deixa eu colocar, esqueci de colocar, falar para o conselho, né? Estamos em obras. A igreja do Senhor está em obras. Eu e você estamos em obras. É Deus trabalhando no nosso coração, na nossa vida, para que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus. Isso é ser cristão. Cristão é ser parecidos com Cristo, é ser pequenos cristos. É essa a ideia de Deus, né? Que nós venhamos a nos parecer com Jesus, nosso irmão mais velho. É isso que nós devemos fazer. É nessa situação que Deus nos coloca. Por isso, nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor e permanecer nela. Então, o objetivo, meu irmão, não é gerar culpa, mas é entendimento do que você fez e que agora você não pode fazer, e que você tem que melhorar, né? Em todas as áreas da sua vida, principalmente a familiar. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, meus irmãos, a respeito dos nossos adversários. Quem são os nossos adversários? São 3 adversários que nós temos. Quais são eles? Né? O mundo, a cultura, né? A carne e o diabo. Né? Sendo que desses 3 aí, o mais violento é a carne. Não é o diabo não, não é o diabo não. É a nossa carne. São os nossos desejos pecaminosos, as nossas inclinações. Essa luta que nós travamos diariamente dentro de nós, para que nós venhamos a obedecer a palavra do Senhor, para que nós venhamos a morrer para nós mesmos, para que Cristo viva. É isso que João Batista disse, não disse? Que eu diminua e Cristo cresça em mim. E para diminuir eu tenho que morrer. Todos os dias, eu tenho que morrer para os meus desejos, para os meus prazeres, para que eu faça e cumpra os desejos do Senhor, que é melhor para mim. É melhor para mim. Ou não? Você acha que Deus não tem o melhor para você? Você acha que Deus não é mais sábio do que você? Você acha que Deus não é infinitamente mais e melhor do que você na inteligência, na habilidade, na criação, tudo? Ele é teu Criador. Tudo que nós somos veio dele. Nós somos criados a o quê? A imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez isso em perfeição. E o que aconteceu? O homem era perfeito, mas aí veio o pecado e arrebentou com tudo. Então nós somos ainda inferiores, mais ainda. Por isso a nossa dependência do Senhor em relação a isso. Por isso nós devemos entender que nós temos esse grande adversário, que é o meu eu e o seu eu. Esse é difícil. A mim difícil. Esse velho homem não é fácil. Não é fácil lutar com esse velho homem diariamente. Porque o velho homem tem os seus desejos, tem as suas vontades. E elas não são as vontades do Senhor. Não são as vontades do Senhor. Mas nós temos que ver o novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus. E o Senhor está forjando isso. Então esse é o nosso maior adversário. Mas nós temos aí Satanás, né? Que é o técnico deste mundo. Né? Ele que organiza as coisas lá fora. É ele que arma as armadilhas, as setas, as cascas de banana que ele coloca no caminho para a gente escorregar, tropeçar, cair, sair do caminho, sair da presença do Senhor. Ele é o tentador, ele é o nosso adversário nesse sentido. Ele é o acusador, ele é aquele que vai tentar nos envergonhar diante do mundo, diante de Deus. É isso que ele quer fazer. Ele quer o tempo todo gerar isso em nós. Já que ele não pode tirar a nossa salvação, né? Ele vai nos envergonhar como filhos de Deus. Essa é a prática de Satanás. Ele quer que o cristão seja envergonhado. Por isso ele vai jogar a tentação. Por isso ele vai tentar para que você caia em pecado. É isso que ele quer. Então nós temos que estar atentos. E ele é o técnico deste mundo, desta cultura contemporânea. Na verdade, alguns
alguns filósofos, né, eles entendem que nós vivemos não somente na cultura contemporânea, mas ela é uma cultura contemporânea, é uma cultura pós-moderna. Ou outros escritores vão falar, ela é hipermoderna. Então, nós vivemos num contexto hoje totalmente diferente de 30, 40, 50 anos atrás. Nós vivemos uma cultura onde a maioria dos princípios e valores que foi deixado pelo cristianismo tem se consumido, tem ruído, tem se tornado liquefeito na sociedade. É isso que tem acontecido. E nós estamos nessa sociedade, e nós estamos nessa cultura. Como que se muda uma cultura? Pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. O Evangelho tem poder para mudar uma cultura, tem poder. Você crê nisso, meu irmão? E nós somos portadores desse Evangelho. Não é na força do braço, não é no grito, não é na intelectualidade, mas é no poder do Espírito Santo. É na ação do Espírito Santo que nós podemos mudar a cultura. E a igreja está em Itabirito justamente para isso. Eu e você estamos aqui em Itabirito justamente para mudar a cultura, para fazer diferença nessa cultura, com a nossa vida, com a nossa família, com a igreja que o Senhor nos deu, para ser bênção nessa cidade. Por isso nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos caminhar segundo a palavra do Senhor. E hoje, exclusivamente, eu quero falar sobre algo importante na família, onde tudo começa, que é a aliança conjugal. Né? Pode ter alguns solteiros aqui, alguns que estão querendo casar, né? Outros que estão aí, né, recém-casados, outros que não querem mais casar, né? Nós temos aí várias pessoas diferentes, mas eu quero que você extraia nesse momento o princípio, né, da vida conjugal. O que é a vida conjugal? Por que Deus estabeleceu o casamento? Essa aliança que é feita um para com o outro em Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso, que é o carro-chefe de uma família. Deus estabeleceu um homem e mulher para se casarem e para viverem uma vida em que expressa a glória de Deus. Expressa a glória de Deus. O casamento, nós podemos perceber na palavra do Senhor, que é o reflexo da relação da igreja com Cristo. Uau, é isso mesmo. É um modelo que nós temos como cristãos neste mundo, da relação de Cristo com a sua igreja. É isso. Olha que coisa importante é o casamento. Olha que aliança importante. É uma instituição divina, não é uma instituição do homem. Deus criou o casamento. Deus fez Adão e viu que ele estava o quê? Só. Né? Ele viu lá os animais, viu os pares dos seus animais, o leão com a leoa, o macaco com a macaca, e ele estava só ali naquele sentido. E Deus viu que ele estava só. Não, vou fazer uma auxiliadora para ele. E tirou Eva da onde? Da sua costela. Não tirou da cabeça nem dos pés, para a cabeça ela não mandar no marido, nem dos pés para ela ser pisoteada pelo marido, mas da costela, do lado. Auxiliadora idônea. Idônea significa a mesma altura. Mesma altura. A mulher não está à frente nem atrás, ela está na mesma altura do homem para auxiliá-lo. É esse o papel da mulher. E aí então nós vemos que Deus criou homem e mulher diferentemente, no físico, na mentalidade, né, nas emoções, nos sentimentos, um ser totalmente diferente, mas igual, no sentido de forma, né, de estrutura, mas bem diferente, para que pudesse se completar, para que assim, com seus papéis, mesmo sendo diferentes, eles pudessem exercer a função que Deus assim os deu, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida deles, através do casal. Então, olha como que isso é importante, e como que nós estamos vivendo hoje, diante da aliança conjugal que Deus tem, para mim e para você, e daqueles que pretendem ter, ou que já tiveram, né? Que você possa ouvir essa palavra e ter um entendimento do que Deus quer a respeito de um casamento. Né? Nós podemos e sabemos que falar sobre casamento, nós temos que ter encontros de casais, né? Porque é muita coisa para falar, não é pouca coisa não. Então, a gente vai dar só um pontapé, um entendimento aqui, para que a gente possa saber o que é essa aliança conjugal, para que serve, por que Deus assim instituiu o casamento. Né? Um livro que eu quero indicar
para os irmãos, e um livro que eu li no Namoro e Noivado com Diana, é O Significado do Casamento. Um livro excelente para solteiros que querem casar, para noivos, para casados. É um livro que, na verdade, eu estou até precisando reler de novo. É um livro que nós precisamos estar realizando o tempo todo a sua leitura. O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Timothy Keller é um pastor presbiteriano lá em Nova York, em Manhattan, uma referência nos Estados Unidos, um teólogo, teólogo muito sábio, e ele escreveu esse livro junto com a sua esposa. Qual que é o verdadeiro e real sentido do casamento, o significado do casamento, para que existe o significado. E uma das coisas que ele fala e frisa constantemente no seu livro é que o casamento, ele foi feito não para você ser feliz, mas para fazer o outro feliz. A partir do momento que você entra numa relação conjugal, entendendo que você tem a necessidade de ser feliz, já começa errado e vai dar errado. O casamento, o significado do casamento é para glorificar o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor é servir um ao outro. E servindo um ao outro, você vai fazer o outro feliz. E se cada um tiver esse pensamento, o casamento dá certo. Esse é o livro. Eu quero indicar aqui para os irmãos estarem lendo esse livro. E, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero falar a respeito da aliança conjugal está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. É o texto base que nós vamos ler. Esse texto ele vai estar em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o versículo base para a aliança conjugal. Por que o versículo base para a aliança conjugal? Porque nós vemos isso aqui em Moisés, nós vemos o mesmo versículo sendo pronunciado por Jesus e o mesmo versículo pronunciado por Paulo. Essa é a espinha dorsal do casamento. Se Moisés citou, Jesus citou, Paulo citou, opa, peraí. Tem uma coisa importantíssima a respeito desse versículo. Essas três citações, Moisés, Jesus e Paulo falam. Nós vamos trabalhar essas três situações naquilo que Moisés colocou, que Jesus colocou e que Paulo colocou. Nós vemos aqui, então, que o homem ele vai deixar pai e mãe. Nós vemos aqui a essência da aliança conjugal. Qual que é a essência da aliança conjugal? O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Ele vai deixar. Ele vai sair dos cuidados do pai e da mãe. E agora ele vai ser o sacerdote da casa. Ele vai ser o líder da casa. Ele vai tirar a mulher que ele vai se casar também dos cuidados do pai e da mãe. Então, o que está entendido aí também? Que a mulher vai deixar pai e mãe. Então, ambos vão deixar pai e mãe. E o homem vai se unir à sua mulher. E nesse deixar aqui, em que a palavra do Senhor fala, é deixar um monte de coisa. É deixar o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vida única. E agora ele vai ter que repartir com outra pessoa. Isso requer serviço, isso requer humilhação. Meus irmãos, uma das coisas que o casamento faz comigo e com você é te humilhar. Ele nos humilha. Ele faz com que nós venhamos a nos humilhar, porque humilhação, quando nós servimos ao outro, nós estamos nos humilhando. É humildade. É reconhecer que o outro é superior a mim, que o outro deve ser amado por mim, deve ser cuidado por mim, deve ser protegido por mim. Então eu vou ter que deixar um monte de coisa. Eu vou deixar todos os afagos do papai e da mamãe. Eu vou ter que deixar, de agora
pagar a conta que meu pai, minha mãe paga de água, de luz, alimento que coloca na mesa, eu vou ter que realizar tudo isso. Olha quanta coisa eu tenho que deixar, eu tenho que ser independente, eu tenho que fazer com que o meu cônjuge, ele se pareça mais com Jesus, para que ele ande nos passos de Jesus. Então o casamento, ele nos humilha, ele nos coloca numa posição de servo, é deixar. Nós temos que deixar tantas coisas quando nós casamos. A maioria dos casamentos não dá certo porque não deixam. Não deixa o seu orgulho, não deixa o seu egoísmo, não deixa a sua prepotência, não deixam de ser servidos, mas querem o tempo todo, né, o serviço do outro. Casamento não funciona dessa forma. Está enfadado ao fracasso quando nós não entramos no casamento deixando as coisas, deixando o nosso ego, deixando tudo aquilo que antes nossos pais fazia por nós, mas agora nós devemos fazer pelo outro, por amor, por companheirismo, por cumplicidade. Isso é casamento. Isso é casamento, é o dia a dia, é o cuidado no dia a dia, nas atitudes, nas palavras. Isso é casamento. A essência da aliança conjugal é deixar para ser um novo homem, uma nova mulher, que está disposto a glorificar a Deus através do seu casamento, porque agora você não é sozinho, você é mais um. Esse é o desafio, e com isso você vai ser mais e mais parecido com Jesus. Quando você tem a disposição no coração de deixar para ser aquilo que Jesus quer que você seja, parecido com Ele, o casamento vai ser algo primordial na sua vida, para que você venha morrer para os seus prazeres, para os seus desejos. E servir é isso. Servir é cuidar do outro. Servir é lavar os pés dos outros. Essa foi a maior lição de Jesus. Foi a última lição que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus pegou um baldinho de água, sempre falo isso, né? Uma toalhinha, colocou no ombro e começou a lavar os pés dos discípulos. Foi o ato em que Jesus ensinou: vocês foram chamados para servir. Vocês foram chamados para se humilhar na presença do outro. E quando Jesus fez isso, eu sempre falo aqui, Jesus estava, para os discípulos, aquilo foi um escândalo que Jesus estava fazendo, porque quem fazia aquilo que Jesus fazia eram os escravos de pessoas abastadas, de pessoas ricas, que ficavam à porta das casas recebendo os convidados, lavando os seus pés empoeirados das cidades de Jerusalém e as outras cidades ali da Judéia e Samaria. É esse o papel do escravo, lavar os pés de quem chegava na casa. Então para os discípulos, mas Jesus, o senhor, o mestre, o senhor não pode fazer isso não, que vergonha, que humilhação. É isso mesmo. Pedro falou: o senhor não vai fazer não. Não vai, Pedro? Então você não tem parte comigo. Por que Jesus falou para Pedro que ele não tem parte com ele? Porque Jesus estava falando assim: você foi chamado para servir, você foi chamado para se humilhar. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morra a cada dia. Cristianismo é morrer todos os dias, para os nossos desejos, para os nossos prazeres, para servir. Casamento só dá certo se eu e você morrer, se eu e você renunciarmos. Ah, pastor, mas só eu que renuncio, só eu. Meu irmão, continua, que Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, Deus vai santificar o seu casamento por você. Ore, busque a Deus, faça o seu papel. Às vezes a gente tem a tendência de sempre, mas o outro, né? Mas o outro, é fulano de tal. Eu estou fazendo a minha parte, mas o outro não está, por isso que não vai, meu irmão. Esquece do outro. Faça o seu papel, cumpra o seu papel. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na vida, né? Ah, mas o outro não está fazendo, eu estou fazendo tudo e o outro não está fazendo. Não foi isso que Maria falou para Jesus? Quando Marta estava aos seus pés? Ô Jesus, Marta está aí aos seus pés, fala para ela levantar e me ajudar. Maria, acalma o seu coração, Marta escolheu a melhor parte, de estar aos meus pés. Depois você limpa a casa, agora não é o momento. Calma o seu coração. Nós temos essa tendência de falar o outro. Olhe para você, julgue você, critique mais você. A gente tem uma tendência muito forte de criticar os outros. Não estou falando que crítica não é necessário, mas críticas construtivas. Mas a nossa tendência é criticar muito mais os outros que nós mesmos. Você já parou para pensar nisso?
ao longo do dia, das semanas, você critica mais os outros ou você? Por isso que eu acordo de manhã às vezes, né, eu olho no espelho e eu começo a apontar o dedo para mim. Lê, você precisa melhorar isso no seu relacionamento, na sua relação com Dayana, na relação com seu filho, com o irmão. Você precisa melhorar, você está ruim. Vamos dar um up aí, né? A tendência é nossa, mas fulano de tal faz isso. Mas fulano de tal não fez isso. Fala para você, meu irmão, mais. Critique mais você. Tenha essa vontade de te criticar mais. Você consegue ter essa vontade? Critique mais você. Se empenhe mais. Pare de olhar para o outro. Olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Olhe para Ele. Viva para Ele. Com isso você vai estar louvando a Deus. Você vai estar obedecendo a Deus. E as coisas no casamento, na aliança, Deus vai abençoando. Ore por ela. Ore por ele. Abençoe. Mas meu marido... Eu sei que às vezes a gente tem queixa. E elas são plausíveis. Mas tenha no seu coração o desejo de servir, de amar, de caminhar. Mas, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus vai te dar graça. Jesus vai te dar graça para você servir. Jesus vai te dar graça para você continuar. Seja fiel à sua palavra. Deixe pai e mãe e una a sua mulher. Una ao seu cônjuge. E os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Que coisa boa. Se tornarão. O verbo aí, tornar, quando nós vamos para o original, no hebraico, o que ele significa aqui? Processo. Quando Deus fala a respeito de se tornar, não é do dia para a noite. Não é na lua de mel que vai se tornar. Não é. É um processo. São dias, semanas, meses, onde você vai se tornar uma só carne, meu irmão. Você está trazendo um monte de bagagem para o casamento. Cada um de vocês vieram de uma criação diferente, com idades diferentes, de cidades diferentes, culturas diferentes. Você, homem, mulher, totalmente diferente. Como que vocês querem que do dia para a noite se torne? Não, é processo. Só que nós vivemos hoje no mundo fast food, não é? Nós queremos tudo para ontem. É tudo muito rápido. E quando demora, o que a gente faz? Perde a paciência e larga a mão, abandona. Não é isso? Meu irmão, você demorou um pouquinho para carregar o celular. Nossa, que demorando. Não é porque você não teve ainda a internet, a rádio, né? Alguns irmãos aqui, né, fez muito trabalho na internet, a rádio, né, que faz aquele barulho. Aí caía. Demorava quantas horas para baixar o arquivo lá, né? Hoje aí dá um tempinho, a internet cai, não está lenta, né? Tudo é rápido, a gente quer. E a gente não gosta de processos, a verdade é essa. Nós vivemos numa geração que não gosta de processo, não gosta de esperar, não gosta. Fica impaciente. Por isso aí a crise de ansiedade, né? O Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país mais ansioso do mundo. Não aguenta esperar, não aguenta, não dá conta. E Deus é um Deus de processos, meus irmãos. Deus é um Deus que caminha, que trabalha, que cuida, que lapida. Isso leva tempo. Ele é o agricultor, ele é o jardineiro. Então, ele vai trabalhando. Só que a gente quer a coisa para ontem. A gente quer a mudança do outro para ontem, meu irmão. Cuide da sua mudança para com Deus. Mas pastor, meu marido tem que mudar nisso. Minha mulher tem que mudar nisso. Não adianta, não tem como conviver nisso. Meu irmão, e você está tentando mudar desde o início do casamento. Adiantou alguma coisa? Porque quem muda é Deus, não é você. Quem toca e transforma um coração de pedra em carne é Deus. É Ele que transforma, foi Ele que fez do barro. É Ele que mexe, que transforma, que cuida. O que você tem que fazer? Orar por Ele. Ser bênção na vida dele. Às vezes dá uma criticada, dá uma cutucada, sim. É isso que Deus nos chamou para fazer, servir Ele. Porque até nós mesmos não conseguimos nos mudar. Ele falou assim, você tem que mudar, fulano. Nossa, eu tenho que mudar nisso. Nem você consegue se mudar. Ninguém consegue se mudar, muito menos mudar o outro.
O que nós temos que ter é uma disposição de coração para abrir para Deus mudar. Deus me muda. Porque nem você consegue se mudar. É só Deus que te conhece seu coração, que vai te mudar. Você tem que ter uma atitude para a mudança. É isso que eu e você temos que ter. Então pare de falar assim, fulano tal tem que mudar. Você tem que mudar nisso, né? Uso o contrário, assim, abre o seu coração para Deus te mudar. Esteja aberto para mudanças, né? E Deus vai trabalhar no barro. Abra o seu coração, meu irmão, porque às vezes o coração está duro, não tem como mudar. Abra o seu coração para que o Deus Todo-Poderoso venha intervir no seu coração. E Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está batendo. Não é isso que ele fala? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a igreja em Éfeso: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está arrombando a porta, ele bate. Se ouvir, ele entra. Ele está falando para crente ali, para cristãos. Então ele fala o tempo todo conosco, fala através do marido, fala através da esposa, fala através do filho. Filhos, pai e mãe, fala, né? Deus fala através da vida deles. Jesus fala o tempo todo conosco, em alguma atitude, alguma circunstância, principalmente através da sua palavra, para que nós venhamos abrir o nosso coração, para que Ele venha nos mudar, nos moldar, segundo a sua imagem, porque a imagem de Deus em nós, ela foi quebrada pelo pecado, e ela está sendo restaurada em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura, e essa imagem ela está sendo recriada em nós. Nós somos nova criatura agora. É o Senhor forjando o nosso caráter segundo o caráter dele. E o casamento é uma bênção para isso, meu irmão. O casamento é uma bênção para que eu e você nos pareça mais com Jesus. Sabia disso? Guarde bem isso na sua cabeça. Deus colocou um homem do seu lado que está exatamente nele para ele tratar você, para que você se pareça mais com Jesus. Sabia disso? E homem, Deus colocou essa mulher bendita, bonita, maravilhosa do seu lado, para que você se pareça mais com Jesus no dia a dia. Foi isso, é isso o propósito de Deus no casamento. Essa é a aliança. Então sirva um ao outro, se torne a cada dia uma só carne em Cristo Jesus. A gente fala aí que um casal, ele come 1 quilo de sal, né? Eu achava quando era menor, né, que comia 1 quilo de sal, né? Numa hora só. Mas não é isso. O que é comer 1 quilo de sal? Quando fala assim, a gente já comeu mais de 1 quilo de sal na vida. O sal é todo dia uma pitada, né? Aquela pitadinha que vai dando sabor na vida. Aí você viveu aí 20, 30 anos, dá mais de 1 quilo de sal. Tem gente aí que já está com uns 10, 15 quilos de sal, né? Tem um pessoal aí, cabeça branca, aí que já está aí, já comeu uns 20 quilos de sal com o outro. E é bênção. É aquela pitada, né? Que Deus vai trabalhando no dia a dia, vai dando sabor. Isso é se tornar, meu irmão. Isso é se tornar. É isso que nós precisamos entender hoje, numa sociedade onde que diluiu o casamento. Então, a essência conjugal do homem é essa: deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Participe dos processos de Deus na sua vida. Deus vai trabalhando na nossa vida, dia após dia, para a gente se tornar um ao outro mais fixo, mais presente. O início do casamento às vezes é muito difícil, né? Na maioria, né? Nem todos. É porque justamente é o processo, ele se tornando um só no Senhor Jesus. É o trabalhar de Deus, um só no Senhor Jesus. E agora eu quero falar sobre o texto de Mateus capítulo 19, os irmãos podem abrir, onde Jesus vai falar, nesse mesmo versículo, mas vai pontuar no versículo 6, aderir algo a mais nessa aliança. Mateus 19, Mateus 19, versículos 5 e 6, diz assim: e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus vai falar agora sobre uma coisa importante: longevidade em casamento. O texto fala sobre isso. O versículo 6 vai falar sobre longevidade, de um casamento que dure. É só Deus. É só Deus. Para
que um casamento permaneça a longo prazo. É só Ele. Tem hora que você quer chutar o pau da barraca, o balde, mas não sei o quê. Se você age na emoção, se você age naquele momento, você vai querer o divórcio no dia seguinte. Tem dias que você não quer nem olhar para o seu marido do lado da cama, não quer, vai dormir no sofá hoje. Nossa, eu queria que ele estivesse bem longe daqui. Tem disso, meu irmão. A mesma coisa com a mulher, tem coisas que você não queria ver, você vai dar umas voltas na rua, demora para chegar, não queria. Casamento não é mar de. Não é, como é que se fala? O mar de rosa, é tudo florido, é casamento da Disneylândia, de Hollywood. Não é, meus irmãos. Tem as crises, tem as dificuldades, tem dia que está difícil, tem dias que estão difíceis. Mas se não é Deus, o casamento se rompe, porque passa um monte de coisa. Um dia, a mulher do Billy Graham foi um grande evangelista, né? Ele falou a respeito, uma entrevista com a mulher dele, falou assim, então, como é que foi aí viver com o Billy Graham esses anos todos, né? Uma bênção, um homem de Deus, né? Como é que foi essa sensação, né, de viver com ele? Ele falou assim, foi uma bênção, né? Mas a senhora nunca pensou, assim, pelas viagens dele, alguma coisa de se romper, algum divórcio, alguma situação difícil? Eu falei assim, divórcio nunca passou pela minha cabeça, mas em matar ele várias vezes passou. Né? Tem hora que a gente tem vontade mesmo de pegar no pescoço. Entende, cidadão? Olha só o que você está cabeça dura. Ô, homem. Ei, mulher, para de falar um pouco. Né? Nossa, estou aguentando mais. Ai. Mas isso tudo é para nos ajudar a crescer. Né? E para dar longevidade no casamento é só Deus. Só Deus. Porque depois que passa aquilo lá, você passou tal, aquele negócio quente, aquela coisa que você não concordou, e às vezes teve aquelas rusgas, teve um tom maior, uma coisa que machucou. Você parou, respirou, vai para a oração. Melhor remédio que tem, vai orar. Ou pior, né? Porque a hora que você vai orar, meu irmão, aí o cajado desce do céu, né? Ou você começa aquela oração dura de coração, né? Deus, essa mulher que o Senhor me deu, esse homem que o Senhor me deu, olha só. E tal. Aí você começa na oração a falar, a colocar. Quando você vê, você já está chorando. Deus, obrigado, porque o Senhor me deu ele. Porque ela é bênção na minha vida. Porque o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração quando você ora a respeito disso, vai acalmando. Né? O Espírito vai confortando, vai consolando, vai falando o propósito daquela situação. Por isso, meu irmão, a gente tem que orar mais em casamento. Nós temos que orar mais, jejuar mais, porque aí Deus acalma o nosso coração. A oração, ela tem um viés também de nos humilhar. Você pode perceber isso. Às vezes ela começa bem truncada, às vezes ela começa com sono, né? Você até dorme, nem vai muito além. Mas quando você está ali, a oração vai desenvolvendo, ela toma conta do seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando ali, vai arrumando, vai ajeitando as coisas, as emoções, os sentimentos. Aí você parou, você falou, nossa, por que eu fui falar aquilo, né? Não deveria falar aquilo, ou então não deveria falar daquela forma. Eu deveria falar aquilo, mas não daquela forma. A oração, a palavra, o momento onde acalma o seu coração, o Senhor vai falando. É aí onde você vai e consegue perdoar com mais facilidade. Né? Perdoa porque eu fiz isso, aquela forma que eu falei. Porque quem que dá longevidade ao casamento? É Deus, é o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa orar mais, buscar mais a Deus, buscar conselho a pessoas mais sábias, né? Já tem uma quilometragem maior em casamento, que você vê a bênção de Deus, né? Você pode ter certeza aí que passaram por muitas dificuldades, não foi pouca não. Momentos onde que você queria matar, como a mulher do Billy Graham. Situações onde passa, né? Até questão de divórcio na sua cabeça. Se não é o Senhor dá tranquilidade no seu coração, você não aguenta. E é interessante que ele fala assim, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Às vezes é um versículo difícil de entender. Como assim? O que Deus uniu, ninguém separe. Um dia um pastor amigo meu falou o seguinte, né? No casamento, estava fazendo um casamento junto com ele falou, é o seguinte, olha, eu não sei se era para vocês dois casarem. Ele falou, aí todo mundo, como assim? Eu não sei se era para vocês dois saberem. Ele falou, não sei. Mas uma vez casado, eu sei que Deus quer que vocês permaneçam casados. É isso que o texto diz. Não sei se era para você casar ou não. Até você pode ter essa dúvida. Não sei se era. Vem as brigas, vem as coisas, tudo. Você fala, será que é para ter casado? Mas uma vez casado, casado para sempre. É isso que nós devemos ter. O que Deus uniu,
O homem não separa. Casou? Não separa, não. O contexto que Jesus estava falando aqui é justamente em que os fariseus e os escribas estavam falando a respeito do adultério, né? Do adultério, que é uma prática onde que na lei poderia ali a pessoa que sofreu o adultério, né, que foi a vítima, ela poderia separar. Mas Deus falou a respeito do casamento de que o que Deus uniu, o homem não separa. Deus não estava dando carta branca para... Não, isso aí, pode, porque Deus odeia o divórcio. Então, falou que Deus uniu, o homem não separa. Mas, ele falou assim, em caso de adultério, o homem pode separar uma mulher por causa da dureza dos corações. Olha só. Já que vocês são duros de coração, têm dificuldade para perdoar, pode separar. Essa foi a legalidade de Jesus. Mas não separe. O que Deus uniu, não separe. Procure perdoar, procure, né, caminhar. É isso que nós devemos fazer e permanecer. É fácil? Não é fácil. Por isso que às vezes nós cometemos muitas vezes situações, né? Esse dia eu estava conversando com um rapaz e falou assim: nossa, pastor, se eu soubesse algumas coisas antigamente em relação à palavra do Senhor, eu não teria me precipitado em relação ao divórcio. Hoje eu me arrependo, né? Porque se eu tivesse um entendimento mais claro a respeito disso, conselho sábio, eu caminharia mais, né? Eu entenderia melhor isso. Mas eu falei: meu irmão, passou, aprendeu? Hoje é o outro casamento que você está, é daqui para frente, né? Viva daqui para frente. Esquece lá atrás, que lá atrás sirva de lição para que você não erre nesse agora. Né? É isso que a gente tem que colocar. Não é matar o cara e arrebentar. Não, mano. O cara já se arrependeu, né? Errou, confessou. Daqui para frente. Né? Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme na longevidade da aliança conjugal. E o terceiro ponto, meus irmãos, em relação a isso, por que nós falamos sobre a longevidade aqui, né, no casamento? Porque nós vemos hoje um índice muito alto de divórcios, muito alto, inclusive entre os cristãos. A taxa de divórcio hoje, ela é altíssima. Só uns dados para os irmãos ver. Em 2011, eu peguei esse dado aqui de divórcios no Brasil, aumentou em 45% em relação ao ano de 2010, foi a pesquisa que eu consegui aqui. E 40%, né, dos casamentos no Brasil duram apenas 10 anos. 10 anos. E 40% dos divorciados eram casais sem filhos. Então, nós vemos uma taxa de divórcio muito alta no Brasil. E essa taxa ela é muito parecida com a taxa dos cristãos também. Muitos cristãos se divorciando. A gente tem visto, não tem uma pesquisa exata, mas eu já vi uma pesquisa nos Estados Unidos, que a gente caminha muito próximo, né, da questão do divórcio, né, nos Estados Unidos é muito próxima do divórcio das pessoas que estão, né, que não são cristãs. Então, cuidado que a gente deve ter, né, no sentido de permanecer na aliança conjugal, sabendo que é Deus que fortalece, é Deus que uniu, e eu vou lutar pelo meu casamento até o fim. Não é no primeiro momento, não é no segundo, mas é aquilo, né? Caminhar 2, 3, 4 milhas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas Deus dá graça. Deus dá graça. Deus dá graça para que você possa continuar a viver em aliança conjugal que foi feita diante de Deus, para que você assim não se separe. E terceiro e último ponto, Efésios capítulo 5, versículo 31. Vamos ver o que Paulo fala a respeito. Efésios capítulo 5. Versículo 31 e 33. Mais uma vez, Paulo fala no versículo 31 aquilo que foi escrito por Moisés e Jesus também citou. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 33. 31 diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido.
Paulo coloca mais um ingrediente aqui, na relação, que é a manutenção da aliança conjugal. Qual que é a manutenção que Paulo dá para que a aliança conjugal permaneça? Ele fala que o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher tratar o marido com todo o respeito. Existe um livro também que é mais uma indicação aí para os irmãos estarem lendo, Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. Ele vai falar a respeito de um ciclo que acontece entre os casais. Ele fala o ciclo insano, que quando o homem age sem amor, a mulher ela vai reagir sem respeito. E quando a mulher age sem respeito, o homem vai reagir sem amor. Ele fala que isso é um ciclo insano. E que esse ciclo ele precisa ser quebrado por ou um cônjuge ou outro. Porque senão o casamento está fadado ao divórcio. Um dos dois tem que romper isso, para que o casamento permaneça. Por isso que Paulo diz algo muito importante, que nós devemos amar a esposa como a nós mesmos, e a esposa respeitar o marido. Isso deve ter uma balança precisa na relação. Porque se isso faltar, se faltar o amor do homem para com a mulher não vai respeitá-lo, não vai honrá-lo, não vai auxiliá-lo. Com isso, este homem não vai amar mais ela. E se acontece isso com a mulher, com um homem em que não ama mais ela, né, o que acontece? Não a protege, não cuida dela, não é fiel a ela, ela não vai honrá-lo. E alguém precisa quebrar esse ciclo, para que Deus abençoe, para que Deus faça um milagre no casamento. É isso que precisamos ter entendimento, esse desejo. Por isso que eu falei no início aqui da nossa pregação, da nossa introdução. Nós precisamos ter a ciência de que nós entramos num casamento para servir, independentemente do outro. Cumpra o seu papel como homem, amando a sua esposa. Cumpra, esposa, o seu papel como aquela que serve, que respeita o marido. E com certeza o casamento será de boa manutenção, uma manutenção excelente, para que vocês possam prosseguir, para que nós como casais possamos prosseguir, amando a esposa como a nós mesmos, e a esposa respeitando ao marido, para que assim o casamento seja e tenha uma boa manutenção. E eu quero aqui, meus irmãos, terminar concluindo a respeito de 3 verbos que devem ser conjugados pelos casais. 3 verbos que devem ser conjugados pelos casais constantemente. Primeiro, reconsiderar. Reconsiderar. Reconsiderar o quê? O propósito do casamento. Qual que é o propósito do casamento? Primeiro, que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus uniu homem e mulher para que fossem representantes e modelos no mundo caído da relação de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva. Esse é o propósito. Para que o nome de Deus seja exaltado, para que famílias sejam impactadas pelo modelo, pela vivência de um casal que vive na presença do Senhor, que vive na aliança que eles assim o fizeram. Esse é o propósito. Reconsidere todos os dias o seu casamento. Reconsidere por que Deus uniu vocês. Uniu a você, essa mulher, com todas as características. Reuniu a você, este homem, com todas as suas características, por causa de um propósito, para que você seja também parecida com Jesus Cristo. Para que você tenha sempre o desejo que seu cônjuge pareça mais com Jesus. E essa é a sua oração: Senhor, me ajuda a ser bênção, instrumento na vida do meu cônjuge, para que ele se pareça com Jesus. Segundo, perseverar. Perseverar. Não desista facilmente. Hoje nós vemos um índice muito alto de desistência, porque nós vivemos num mundo onde as coisas elas são processadas muito rapidamente. E se eu não recebo rapidamente aquilo que eu preciso para ser feliz,
Tchau. É isso que a psicologia e os consultórios de psicologia falam hoje. Psicólogos que não são cristãs. Você tem que ser feliz. Não está dando certo? Tchau. Vai embora. Seja feliz. Você não está sendo feliz no seu casamento? Vai. É um mundo que nós vivemos totalmente egoísta, egocêntrico. Nós vivemos na cultura em que as pessoas só pensam nelas. E ponto. Filhinho de papai e de mamãe. É isso. Por isso deixa pai e mãe. Nós vivemos nessa geração. Então persevere, meu irmão. Persevere até o fim. Vai mais, dá mais. Perseverar é justamente isso. Em meio às crises e oscilações, persevere, não desista, não desista. Porque Jesus não desiste da gente. Não desista do seu cônjuge. Vai até o fim, ore por ele. Abençoe a vida dele. Sirva a ele. Ame-o. Ame-o. Respeite-o. Para que assim o casamento seja uma instituição em que as pessoas olham e falam assim: nossa, que coisa linda, que coisa bela. Isso só pode ter sido algo criado por Deus. Nós precisamos de mais casamentos assim. E terceiro verbo a ser conjugado por nós: agir. Agir. Agir na direção do amor e da honra do outro. Haja. Tenha ações. Seja proativo. Não espere. Faça. Morra. Viva para Cristo e para aquele que Deus te colocou ao seu lado para caminhar. Para que você possa se tornar uma só carne. Mais e mais. Até Jesus levar um de vocês dois ou levar os dois juntos. Não sabe, né? Seja bênção na vida do outro. Para a honra e glória do nome do Senhor. Para que a aliança conjugal permaneça firme nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, porque ela fala aos nossos corações, porque ela nos tire as inclinações, muitas vezes errôneas, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, segundo aquilo que o mundo pensa. Mas nós não fomos chamados para pensar segundo o mundo, nós não fomos chamados para pensar segundo essa cultura, mas nós fomos chamados para pensar segundo a Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda os casais aqui a permanecerem firmes no propósito da aliança que um fez com o outro, que ela possa ser renovada a cada dia, na presença do Senhor. Dê força aos meus irmãos. O Senhor conhece, Senhor, a relação, o casamento de cada um aqui. Que o Senhor possa, Senhor, intervir em tudo aquilo que esteja difícil na caminhada, para que possa haver aqui corações quebrados pelo Senhor, para que a Tua palavra entre e modifique e transforma, para que a gente possa assim viver o Teu evangelho puro e simples, o amor do Senhor por nós e pelo nosso cônjuge, amando, respeitando, servindo, honrando sobre todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa que não é fácil, mas nós temos a graça, a misericórdia e o amor do Senhor sobre nós. Restaure os casamentos, Pai. Casamentos quebrados, irmãos que têm amigos, parentes que o casamento está por um fio. Que o Senhor tenha misericórdia. Usa-nos como instrumentos para que o Senhor possa abençoar esses casamentos, Senhor. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Abençoe a Tua igreja. Nos ajude, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.